Oi, gente, bom dia. Bom dia, gente. Todo mundo por aí, todo mundo ouvindo? Tudo certo? Bom dia, tudo certo. Vamos aparecer. Beleza. Ó, anotei aqui que a gente está na página 30. Veja se todo mundo se acha aí. A gente vai começar pelo parágrafo era absolutamente normal. Essas letrinhas pequenininhas, né, gente? As letrinhas. Caio olhou hoje e falou assim, mas a proposta é ler esse livro inteiro? Vocês vão demorar quanto tempo? Me digam aqui no chat ou liguem a câmera só para eu saber se todo mundo achou a página, o parágrafo, se está tudo certo. Então, posso começar? Beleza. Era absolutamente natural que esse rapaz extremamente promissor fosse o favorito declarado da família. Sua irmã, Ana, afirma que ele sempre teve um quarto para si, por maiores que fossem as dificuldades financeiras de seus pais. Quando chegaram a Viena, os Freud foram para o tradicional bairro judeu Leopoldstadt, que se estendia na extremidade nordeste da cidade. Fora outrora o gueto de Viena e, absorvendo um fluxo sempre crescente de imigrantes judeus na Europa Oriental, estava rapidamente se convertendo outra vez numa espécie de gueto. Por volta de 1860, cerca de metade dos 15 mil judeus que moravam em Viena concentrava-se nesse bairro. Leopoldstadt não era apenas um bairro miserável. Inúmeras famílias judaicas prósperas optaram por morar lá, mas a maioria se amontoava em áreas seriamente superpovoadas e pouco atraentes. Os Freud faziam parte dessa história. Deixa eu abrir aqui para a leitura ficar melhor. Depois de algum tempo, Jacob Freud. Ó, a gente está na página 31. Não sei se o meu do PDF é igual. Se alguém souber, colocar aqui, por favor. Depois de algum tempo, Jacob Freud começou a desfrutar de uma módica riqueza, provavelmente subsidiada pelos dois filhos mais velhos e mais afortunados que, estabelecidos em Manchester, tinham se saído bem por lá. Mas mesmo depois de poder se permitir empregadas, uma pintura dos 7 filhos, passeios ao Prater e alojamentos mais espaçosos, ele e sua família tiveram que se contentar com 6 cômodos. Esse apartamento, para onde se mudaram em 1875, quando Freud estudava na universidade, não era propriamente muito grande para o tamanho considerável da família. Alexander, o caçula, as 5 irmãs de Freud e seus pais se apinhavam em 3 quartos. Apenas Freud tinha para si um escritório, como seu domínio privado, um aposento comprido e estreito, com uma janela dando para a rua, cada vez mais abarrotado de livros, único luxo do adolescente Freud. A família sempre achou, então, ele diferente, né? Vocês veem, assim, pelo tratamento, é aquele que tem uma diferença que se destaca. Se fosse hoje, era tido como altas habilidades, né? Certamente. Era onde ele estudava, dormia e muitas vezes fazia suas refeições sozinho, para não perder tempo de leitura. E era onde recebia os amigos de escola, seus companheiros de estudo. Chamava-os sua irmã Ana e não seus companheiros de jogos. Ele era um irmão atencioso, mas um tanto autoritário,
ajudando Alexander e as irmãs em suas lições e discorrendo para eles sobre o mundo. Sua veia didática tornou-se evidente desde os tempos de escola. Ele também agia como um censor bastante puritano. Sua irmã Ana lembrava que, quando estava com 15 anos, ele desaprovou suas leituras de Balzac e Dumas como demasiado picantes. A família aceitava a dominação pueril de Freud com serenidade e alimentava seu sentimento de excepcionalidade. Se as necessidades de Freud se chocavam com as de Ana ou dos outros, eram as dele, inquestionavelmente, que prevaleciam. Quando, absorvido em seus livros de escola, ele reclamou do barulho que faziam as lições de piano de Ana, o instrumento desapareceu para nunca mais voltar. A irmã e também a mãe lamentaram muito, mas sem nenhum rancor visível. Os Freud deviam ser uma das raras famílias de classe média da Europa Central que não dispunham de um piano, mas o sacrifício se dissolvia frente à gloriosa carreira que imaginavam para o estudante ativo e dedicado em seu escritório. Na Viena da juventude de Freud, apesar das restrições sociais sob as quais ainda viviam os judeus austríacos, as grandes aspirações para jovens judeus de talento não eram de forma alguma utópicas. Antes da gente começar a ler isso daqui, eu ia comentar isso, a Erika colocou, devia ser difícil ser irmã do Freud. Na hora que eu li essa coisa do piano, eu lembrei de um livro que eu já indiquei bastante vezes, que se chama Mães que Fazem Mal, da Silvia Lobo. Ali ela conta alguns casos, né? Então ela separa por tipos de mãe predominante. Então, perfis, né? Tipos, acho que nesse sentido de perfis. E aí ela denomina, então, a mãe higiênica, mãe, né? Não vou lembrar aqui de todos, mas ela vai fazendo assim como categorias. E aí ela conta de uma mãe, que é uma mãe que exclui um filho, como se aquele filho ele não importasse, só os desejos, as necessidades de um importasse. Se eu não me engano, essa mãe que eu vou contar para vocês, ela tinha 3 filhos, 2 homens e uma mulher. E essa moça, então ela conta, ela discorre que ela nunca foi a preferida da mãe, que a mãe sempre dava lugar para os filhos, tudo era sobre os filhos, o que eles queriam, o que eles gostavam, e quando ela questionava a mãe, ela dizia, não, imagina, não tem nada disso. E aí ela conta que o momento que ela teve certeza que isso aconteceu, que nada foi loucura, né, da cabeça dela, ela coloca assim, foi no dia que ela chegou lá na sala, acho que era um jantar, alguma coisa assim, de uma casa nova ali da mãe, e aí só tinha o porta-retrato dos outros filhos, e dela não. Então, tinha ali trazendo como se esses filhos são importantes, você não. E aí meio que cai a ficha de que, de fato, ela não se via e provavelmente não era vista com importância. Aí, né, agora, lendo essa coisa a Ana toca piano, mas o Freud precisa ler, tira o piano da Ana, deixa o Freud ler em paz. Nos dias de hoje, dá para a gente pensar que isso também não foi bacana, né? Sem remorso. Mas será que a Ana pode demonstrar algum remorso, né, coitada? Será que ela teve espaço para isso? E aí, como a Erika falou aqui, né? Realmente, deve ser fácil não ter irmã dele. E aí a gente vê um nível de exaltação aqui, né? Tipo, o Freud, e aí os outros são só os outros. Complicado. Alguém já leu esse livro que eu falei, Mães que Fazem Mal? A Rê, que está aqui, eu sei que já. Não sei se vocês conhecem, mas se não conhecem, fica a indicação. É um livro muito bom. A Doraci já leu, ó. É ótimo, né? É muito bacana esse livro, principalmente para quem gosta de trabalhar questões familiares, principalmente de mães e filhas. Mais voltado para isso. Bem legal. A Lê colocou, vejo uma questão de gênero, né, por ele ser homem e ela ser mulher. Com certeza tem isso, né, o machismo, não tem como a gente não pensar nisso, e até muita gente fala, né, do Freud ser machista, tudo, e a gente tem que considerar a época que ele vivia, obviamente, mas sim,
tem um machismo, né? Não dá para escapar disso. Ó, a Ana já está até procurando o livro para comprar, pois compre mesmo, que ele vale cada centavo. Vou Bom continuar aqui. dia, Bru. Oi, É uma Charles. coisa que eu... Oi! É uma coisa que eu também acho interessante. Eu não li o livro ainda, mas eu quero ler. Mas uma coisa que eu acho interessante hoje em dia é também as mães super protetoras, que elas protegem os filhos até demais, às vezes. Sim. E isso é muito comum hoje em dia. Sabe que eu atendo um caso, é uma mulher, né? E tem uma questão de uma mãe super protetora. E aí ela traz a ideia de que ela foi criada numa bolha, né? Ela fala assim, eu sempre fui criada dentro de uma bolha. Então, aquele mundinho cor-de-rosa que nada faltava, tinha tudo, né? Ali era tudo que eu não conhecia, as coisas afora e tal. E hoje em dia ela sofre muito de ansiedade, né? Ela fala que está o tempo inteiro extremamente ansiosa, tudo. E aí a busca central dessa pessoa é que não falte nada. Então, ela passa muito tempo fazendo checklists mentais para que não falte nada. E aí ela separa por tópicos. Então, sei lá, vestimenta, tem que estar com tudo. Comida, tem que estar com tudo. O cachorro lá, que ela tem que estar com tudo. Aí, os estudos, e assim, ela estuda para uma prova bastante importante, assim, na vida profissional dela. E ela não consegue estudar porque ela passa mais tempo criando trilhas de estudo. Então, ela passa horas e horas montando trilhas e cronogramas. No final, ela não segue, né, o cronograma, nem a trilha, e aí ela tem um período X para estudar, porque depois ela tem outro compromisso. Ela perdeu todo esse tempo construindo checklists para saber se não falta nada. É tanto, né? Foi como desenrolou ali para ela. Não quer dizer que todas as filhas de mães protetoras vão ser assim, mas a Chay falou e me veio isso. Ela tá o tempo inteiro sentindo que nada pode faltar. Nada. Então, imagina o quão né, angustiante, desgastante ter que ficar fazendo 1000 checklists a ponto de se atrasar para sair de casa, a ponto de fato, ter um impacto, né, na vida dela. Ela não consegue realizar coisas porque ela não sai do lugar de checklist. São centenas deles por dia, sobre todas as categorias das coisas que ela vai fazer. Até para fazer arroz, ela precisa pensar num checklist se colocou a água, se colocou o sal, se colocou não sei o que, sabe? Exaustivamente. Imagina o cansaço psicológico que ela não deve sentir de tanto fazer essa rotina desgastante. Sim, altamente desgastante. E aí Sim. vem desse lugar, né, de não pode faltar nada. E é uma frase que se repete muito, não pode faltar nada, não pode faltar nada. Sobre todas as coisas, assim, que ela vem falando, a grande preocupação é essa. E aí, associando, então, livremente, ela fala várias vezes, assim, a minha mãe nunca deixou faltar nada. Nada, não acontecia nada, ela não deixava faltar nada. Então, é assim, a mãe perfeita, não esquecia nada, não deixava faltar nada. A Cá colocou e acaba faltando. Falta muito. É tanto medo de que não falte nada que falta tudo. Porque fica sempre na tentativa de fazer algo e não consegue sair do checklist. Então é isso. Que é tanto que não falte nada que acaba faltando tudo mesmo. Extremamente angustiante. Não é? Sabe uma outra discussão que agora também eu pensei nisso? Que esses dias eu vi no Twitter, gente, o Twitter é um mundo à parte, né? É uma loucura. E aí uma moça, eu não usava muito, mas agora eu não sei porque me deu curiosidade, eu comecei a ver. E aí uma moça postou, uma psicóloga postou, não sei se vocês ficaram sabendo disso, que uma paciente disse para ela que começou a namorar e aí, a partir disso, excluiu todos os contatinhos lá que ela tinha, porque ela entende que isso seja compromisso, né? Ela quer fazer dar certo e tal. E, cara, teve centenas de pessoas xingando a moça, a psicóloga, porque, olha, tinha um lá, extremamente agressivo, dizendo que ela não podia jamais ter falado sobre essa frase, né? E aí eu fico pensando.
como é importante a gente pensar sobre isso também. Se a gente não puder trabalhar, né, e estudar a partir de recortes clínicos, como que fica? Eu entendo do Twitter, né? De repente, colocar ali no Twitter e tal, para algumas pessoas pode parecer errado e antiético e tal, mas às vezes é tão importante, né? A gente, em ambientes assim de estudo, tá trazendo recortes clínicos, e aí agora eu pensei nisso também, enquanto que essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer, né, cada vez mais, o que que é válido e o que que não é válido, onde é válido e onde não é válido falar. Claro que daria uma ampla discussão sobre isso, mas é algo sempre importante de se pensar, e de que maneira que se diz algo que alguém te disse, né, como se conta ali um recorte clínico. Me veio agora isso. Mas não sei se vocês viram a polêmica, mas é tenso, viu? Ela foi bem cancelada, assim, bem... Deixa eu ver aqui. Na Viena da juventude de Freud, apesar das restrições sociais sob as quais ainda viviam os judeus austríacos, as grandes aspirações para jovens judeus de talento não eram de forma alguma utópicas. Desde 1848, o ano das revoluções em todo o continente e de ascensão do imperador Francisco José ao trono, o apático império multinacional dos Habsburgo fora arrastada para as reformas políticas, resistindo com todas as forças. Ele estava sendo empurrado à força para o século XIX. Iniciando-se em 1860, ano em que os Freud se instalaram em Leopoldstadt, Viena, uma série de decretos destinados a reforçar a autoridade tradicional teve a inesperada consequência de liberalizar o Estado. Juntos, a imprensa demordaçada e os partidos políticos recém-formados, em luta pelo poder, acostumavam os austríacos à arriscada retórica do combate público, à medida que as campanhas eleitorais se tornavam cada vez mais virulentas. O novo Reichsrat, formado para exercer apenas funções consultivas, floresceu como verdadeiro legislativo, propondo leis e votando o orçamento. Apesar de todas essas ousadas experiências do governo representativo, os leitores continuavam a ser apenas uma pequena parte da população. Mesmo as reformas eleitorais de 1873, saudadas como um grande avanço, mantiveram a sólida barreira do voto. Censitário. A eleição dos porta-vozes do povo permanecia sendo um privilégio de apenas 6% dos homens adultos. A autocracia limitada, em suma, deu espaço a um constitucionalismo limitado. Os remendos de aparência tão espetacular, ao final, revelaram-se como pouco mais do que um simples retoque superficial. Numa época de nacionalismo fanático, o regime dos Habsburgo dificilmente conseguia refrear interesses políticos conflitantes e grupos étnicos hostis. Quaisquer soluções que os políticos austríacos pudessem arquitetar, na melhor das hipóteses, seriam apenas provisórias. Em 2 décadas, entre aspas, como bem resumiu a historiadora Ilsa Bareia, não menos que, de novo entre aspas, 8 constituições austríacas foram promulgadas, revogadas, revistas, tentando o federalismo e o centralismo, o voto direto e o indireto, o governo autoritário e o governo representativo. O brilho vistoso da monarquia e da alta sociedade mal conseguia ocultar a falência geral das ideias e o impasse entre forças irreconciliáveis. Guerras temerárias e iniciativas diplomáticas catastróficas concorriam na disputa pela atenção pública com a legislação social progressista. Durante alguns anos, porém, aqueles que apostavam no aperfeiçoamento constante da política, da economia e das relações sociais
contaram com algumas indicações convincentes a seu favor. No final dos anos 1860, o Ministério Imperial estava dominado por funcionários e políticos da classe média, dedicados e civilizados. Não era à toa que fora chamado de Ministério Burguês. Sob esse Burgerministério e seus sucessores imediatos, o governo transferiu o controle da educação e do casamento para as autoridades seculares. Abriu o caminho para casamento entre pessoas de credos diversos e introduziu um código penal humanitário. A par com essas incursões pelo liberalismo, o comércio e os bancos, a indústria, os transportes e as comunicações da Áustria realizaram avanços impressionantes. A Revolução Industrial chegou tarde à Áustria e Hungria, mas chegou. No entanto, tudo se precipitou na incerteza com a quebra do mercado de ações em 9 de maio de 1873. A Sexta-feira Negra, que lançou uma sombra sobre essas diversas realizações. Bancarrotas e falências bancárias em massa arruinaram especuladores imprudentes, correntistas sem sorte, homens de negócios, artesãos e agricultores desafortunados. Os austríacos, escreveu em junho um perspicaz visitante alemão, perderam todo o seu dinheiro, ou melhor, descobriram que nunca tiveram nenhum dinheiro. Confrontados com a súbita perda das economias ou investimentos e a procura de um bode expiatório, os austríacos entregaram-se para uma orgia de explosões antissemitas. Jornalistas acusavam as maquinações dos banqueiros judeus como responsáveis pelo colapso. Caricaturistas populares desenhavam corretores de nariz adunco e cabelo crespo, gesticulando furiosamente na Bolsa de Ações de Viena. Aqui tem uma nota de rodapé. Na verdade, os judeus austríacos sofreram como todos os outros com a grande quebra. O pai de Arthur Schnitzler, por exemplo, como tantas outras vítimas inocentes, perdeu tudo o que tinha economizado até então. Não é por acaso que Freud haveria de datar sua autoconsciência judaica própria a partir de seus anos na universidade, onde iniciou os estudos no outono de 1873. Outra nota aqui. Rememorando aqueles dias numa carta a J. Josses, seu tradutor para o hebraico que vivia em Jerusalém, Freud escreveu incisivamente, em 1930, sobre o antissemitismo alemão. E, na verdade, desde o início dos anos 1870, houvera uma onda muito parecida na Alemanha, empregando a mesma retórica fanática. Mas a variedade austríaca não precisou de nenhum impulso de seu vizinho setentrional, como tão pouco depois. Mas o tom exacerbado da propaganda antissemita não era o único ingrediente ameaçador na retórica política extremista da época. Ela já tinha sido inflamada por um feroz sectarismo militante, pela consciência operária emergente e pelo irreconciliável descontentamento de minorias nacionais. Eu estou na página 33. Poloneses, tchecos e outros. As frágeis conquistas dos anos de 1860 corriam enormes perigos. Entretanto, para os judeus austríacos, a época continuou a ser promissora. Desde 1848, a situação jurídica dos judeus em terras habsbúrgicas vieram melhorando de modo firme e constante. O ano da Revolução trouxe a legalização dos ofícios religiosos judaicos, o fim dos impostos especiais, elevados e humilhantes, e o direito, em pé de igualdade com os cristãos, de ter propriedades imobiliárias, ingressar em qualquer profissão e assumir qualquer cargo público. A década de 1850 presenciou a derrubada de monumentos à intolerância tão mortificantes
como leis que proibiam que os lares judeus empregassem criados cristãos e que os lares cristãos empregassem parteiras judias. Em 1867, praticamente todos os bolsões remanescentes de discriminação legal haviam sido liquidados. Pelo menos para os judeus, os resultados dessas reformas jurídicas eram alentadores. E mais, em 1860, uma facção liberal havia tomado Viena, inaugurado um reinado que os afluentes burgueses entre os judeus poderiam contar com aceitação social e mesmo os cargos políticos. De fato, depois do acordo de 1867, o Auslebsch, que transformou os domínios habsbúrgicos dispersos na monarquia dual da Áustria-Hungria, diversos membros do ministério burguês eram judeus. Foi a época em que Freud e seus pais encontraram o poeta-profeta no restaurante do Praga. Época em que, escreveu ele posteriormente em A Interpretação dos Sonhos, todo menino judeu diligente trazia uma pasta ministerial em sua sacola. Há algo de ligeiramente patético nessa paráfrase que Freud fez no final dos anos de 1890, sobre a memorável máxima revolucionária de Napoleão, que dizia que cada soldado traz um bastão de marechal em sua mochila. O elegante demagogo Karl Lueger, de extraordinária popularidade, que usou o antissemitismo como um dos pilares de sua plataforma política oportunista, em 1897 tornara-se o poderoso prefeito de Viena. O ódio dos judeus já tornara-se, havia algum tempo, um ingrediente da política vienense. Em 1885, Freud contou à sua noiva que 1º de junho, dia das eleições, haviam ocorrido tumultos e manifestações antissemitas. Mas Lueger se tornou o catalisador da nova política dos anos de 1890. Embora ele tivesse amigos judeus e na intimidade fosse muito mais afável com os judeus do que na fachada teatral que apresentava seu público fiel, muitos dos adeptos eram mais fanáticos do que seu líder, mantendo uma coerência total em seu antissemitismo. E aqui a gente já vê o quanto é catastrófico qualquer tipo de fanatismo, né? Qualquer um deles. Não existe fanatismo bom. Porque todos eles acabam por excluir, né? Por tratar como o outro como sendo inferior. E, Bruna, hoje em dia eu acho interessante também em relação ao futebol, que tem aquelas torcidas que fazem aquelas guerra e destroem os, como é que a gente diz, os estádios de Matam, né? futebol. Eles matam. E isso eu acho que é muito, como é que eu vou dizer, ruim, porque tanto para o patrimônio público como para a sociedade também, né? Sim. A gente pode pensar em várias coisas, assim, né? Torcida organizada, as torcidas organizadas de políticos, porque parece torcida organizada, né? Não parece que são pessoas decidindo pelo futuro do nosso país. Não, é torcida organizada que é cegamente defendendo um ou o outro, né? A gente sabe que agora na última eleição existiram dois lados muito claros, alguns considerados mais violentos do que o outro, mas ambos, né, ambos os lados extremamente assim. E aqui teve um trecho que falou da questão dos judeus não poderem assumir qualquer cargo. E aí, claro, num contexto diferente, tudo, mas eu fico pensando aqui, sabe que entrevista de emprego, eu não sei se já perguntaram, se vocês já passaram por isso, mas na hora eu lembrei que eu já fui numa entrevista de estágio, que a pessoa que estava fazendo a entrevista perguntou qual que era a minha religião. E aí, agora me veio isso na cabeça, tipo, dependendo da minha resposta,
Independente, assim, qual seria, né, a relevância disso? E que resposta que entra como aceitável e que resposta como inaceitável? Absurdo, né? Em que o nível de intolerância, inclusive dentro das próprias famílias, exatamente. O que teve de rompimento familiar, sabe que existe uma religião, e aí não estou falando, né, mal de nenhuma religião, deixando claro, mas tem uma religião que, quando um membro da família não faz parte da religião, a família é proibida de falar com ele. Existe esse impedimento. E aí você fica pensando, gente, mas por quê, né? Deixa eu ver aqui que vocês estão colocando. Até na clínica também, né, Bru? As pessoas procuram pelos cristãos, só querem se for, não conhecer essa religião. A Lê colocou que é testemunha de Jeová. Olha, Lê, eu não vou afirmar, não lembro com certeza se é. Eu sei que existe uma religião assim, porque eu já tive contato também com a clínica, né? De entender. Eu acho muito bacana isso, porque com a clínica a gente acaba atendendo pessoas muito diferentes, e ainda hoje com a possibilidade do online, a gente atende pessoas de diversas regiões e aí com culturas muito diferentes, né? Então você aprende muita coisa sobre isso. Eu aprendi algumas coisas sobre religião ouvindo, assim, sabe? Alguns pacientes acabaram falando, né, da crença deles e tal, e aí eu já ouvi isso, né? Mas eu nunca fui pesquisar a fundo como que funciona. Eu sei que eu cheguei a pesquisar se era real mesmo isso ou não, e sim, né? Real não sobre a pessoa estar me falando a verdade ou não, tá? Se isso era tipo uma regra da religião, tipo os 7 mandamentos, algo assim. E é, mas eu não tenho certeza não se é a testemunha de Jeová, não lembro. Sobre isso, né, dos cristãos, cara, existe gente que fala de psicologia cristã, né? É bem problemático isso, bem problemático, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mais uma vez, uma moça me mandou mensagem e perguntou. Ela mandou mensagem super bonitinha, assim, falando, né? Ah, eu te sigo aqui há algum tempo, e aí eu queria começar a fazer terapia, super me identifiquei com você. Eu só precisava que você me falasse qual é a sua religião. Eu acho que você é cristã, mas não tenho certeza e tal. E aí eu não sou, né? E eu falei, olha, acho que é importante pensar o quão relevante isso seria. Porque não é relevante. E aí nunca mais ela me respondeu. Também não me segue mais. Mas tá tudo bem. Faz parte. Tem uma professora que disse que mandava os pacientes dela lerem a Bíblia. Não, gente. Não é possível. Olha só. Pastores que utilizam essa abordagem, crescendo absurdamente a psicologia cristã. Cadê o CRP, gente? CFP, né? Olha, tem formação de psicanálise cristã. Eu não acredito. Não consigo acreditar. E pior que eu vi esses dias, não lembro qual era a universidade que passou essa publicação. Foi pelo Facebook e Instagram, não lembro direito. E eu vi Sério, essa. gente? É, eu não lembro qual é a faculdade que Será que tem não isso. é? Eu ia falar, será que não é golpe? Golpe claramente é, mas assim, será que não é tipo a universidade não existe, né? Não é possível. Porque eu também não. É que, sei lá. É que aqui em Santa A Maria, Daisy, ai, Daisy, a gente vai julgar a sua irmã, não expõe ela assim. aqui em Santa Maria a gente sabe de uma faculdade, nem a faculdade, um instituto, que é psicanálise humanista. Oi? É, é, é esse o nome do instituto. Eu, tipo, Mas, meu ó, Deus. eu vou falar uma que eu e a Rê sabemos. Rê, tu tá aí? Se tu tiver aí, a Rê tá. A gente viu, né, Rê, esses dias também, grupo de supervisão de todas as abordagens. Nossa, Todas. Numa só, hein? Uma coisa só faz toda, porque faz um link de vários autores importantes. Ó, a Lê viu também, é só abrir o olho, gente, que a gente acha essas coisas. Instagram ali é triste algumas coisas. Aí eu fico pensando, gente, como? Como? Qual que é a base disso?
E aí você vê, tipo, sabe que quando eu fiz numa das pós, eu fiz no Einstein, e aí lá teve uma grande discussão sobre isso, porque eles estavam falando, né, sobre essa formação aí cristã, e aí tinha uma pessoa que estava super defendendo que era possível. E tipo, não, gente, não é possível, né? Não dá. Sério, tem coisas que a gente pode pensar se é ético, se não é, trazer para o nosso tempo, fazer novas interpretações, reflexões, né? Tipo, aceitar ou não aceitar presente. Eu não posso dizer que alguém que aceita presente é antiético e ponto. Existe um tipo de pensamento que a gente pode ter sobre isso, ficar em silêncio, não ficar em silêncio. Hoje a gente sabe que existem os silêncios, né? Quando é importante ficar, mas também quando é importante que você venha intervir. Então, sei lá, tem várias coisas que a gente pode pensar, tipo atender online ou não atender online, né? É possível psicanálise assim? Não, isso dá pra gente pensar. Psicanálise cristã não dá, não tem. Ponto. Isso daí não entra em discussão. Olha, tem um vídeo rolando no IG de um psicólogo para ir atender com um curso gratuito de 7 dias. Que te habilita? Não, gente. Nossa, eu fico chocada. Quando vocês veem essas coisas, me manda para eu rir, porque eu não consigo acreditar. Nossa. Na época da minha faculdade, havia uma aluna que era noviça. Ela ia para a faculdade de hábito e na época dos estágios foi meio crítico, pois ela não queria atender sem hábito, ninguém obrigou, mas por um semestre ela não teve pacientes para atender no estágio, pois não passavam da primeira sessão. Se era por isso ou não, nunca saberemos, mas que há uma... com certeza, né, gente? Acho que tem, hein? Nossa. Olha, eu conheço uma psicóloga que falou para uma paciente procurar um padre para confessar e fazer um retiro. Não, eu nem sei, acho que é só de dar risada mesmo. Nossa, eu fico pensando, cadê o CRP para essas coisas, né? Para mandar boleto. Opa, boleto eles não atrasam um dia. E eu também acho que às vezes eles se apegam em cada besteira, que assim, ai, para que fazer nota de repúdio quanto a isso? Só ignora e segue a vida. Mas aí, quando são coisas sérias assim, não fazem, né? Eu não sei por que que não atua nisso, assim, sei lá também como que dá para fazer, mas será que não tem nada que tire esses cursos do ar, né? Nossa, pode falar, Vânia. Oiê, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim. Tem disseminado, na realidade, não só no Instagram, é uma verdade, né? As psicanálises, essa linha humanista que a Chay falou, ela é, inclusive, um bandista. Tem uma prima que se formou, eu já estou colocando a pessoa aqui também, né? Mas é isso. Ela fez uma formação humanista e no final da formação é que ela teve uma clareza de que era tendencioso para religiões afro, né? Então tá nichando as religiões, estão se apropriando da psicanálise para si, não só a cristã, que hoje é uma realidade, se você, como a Bruna mesmo falou, se você é cristã, você vai procurar pessoas que são cristãs para fazer a psicanálise, porque vai trazer uma compreensão maior das questões voltadas a essa religião em si. E aí eles ficam realmente numa bolha. Que Freud se revire no túmulo, porque, gente, isso, né? Aí, essa questão humanista e tantas outras que estão surgindo são formas que ocorrem porque não existe uma maneira como o CRP tem para os psicólogos, não existe para os psicanalistas. Então, você pode não fazer uma formação, eu posso estudar de forma autodidata e ir lá fazer uma análise com um psicanalista cristão, e daqui a pouco eu estou me intitulando e atendendo pessoas cristãs. Olha que ótimo. Sabe que falam, né, bastante sobre isso, assim, sobre a psicanálise não ter um órgão regulador e tal, e bom por um lado, mas por outro também aí acontece esse tipo de coisa, né? E aí quando se refere à psicanálise em si, aí o CFP não pode fazer nada mesmo, né?
Infelizmente, essa é uma realidade. Eu, por exemplo, não fiz formação em psicologia, mas eu estudo a psicanálise. Eu não me sinto preparada de forma alguma para atuar, enquanto tem pessoas que estão estudando no mesmo percurso que eu, no mesmo caminho e tempo, e que já estão usando a psicanálise. Inclusive, tem uma colega que é numeróloga e ela está mesclando a numerologia com a psicanálise. Tá ótimo. Nossa, eu nem sei, assim, falar, porque eu fico chocada. Eu também. Não tem nem, tipo, a gente fica chocada, porque, assim, é muito absurdo. Mas, a única coisa que a gente pode fazer, além de se revoltar e denunciar, quando de fato for uma coisa que cabe denúncia, mas aí sobre a psicologia em si, né, porque quanto à psicanálise a gente não pode fazer nada, eu sinto que, se vocês pararem para pensar sobre divulgação, divulgação enquanto profissional e divulgação de trabalho, nós, psicanalistas, somos os que menos divulgamos. Vocês já prestaram atenção nisso? Quem tem mais dificuldade de usar Instagram, se a gente for pensar nesse público, né, dentro da psicologia e tal, psicanalistas, tem uma responsabilidade nossa também, sabe? De a gente não divulga o que é ético e aí as pessoas, os leigos, eles não vão saber. Eles não sabem. Então, tem muita coisa que às vezes você posta ou que você fala que é antiético, e aí as pessoas falam, ué, mas eu já passei por um profissional que falou isso, mas nossa, eu não sabia daquilo e tal, porque eles não sabem. Então, fica até um puxão de orelha ali pra gente, sabe? Se a gente faz um trabalho sério e ético, não tem por que não divulgar. Isso vai ajudar com que esse outro tipo de pessoa não consiga palco, né, gente? Porque assim, pelo amor de Deus, sem contar da responsabilidade. Cara, imagina, isso pode destruir a vida de alguém. Sabe, pode ser. Você não sabe como que você atende uma pessoa. A gente sabe, né? A gente recebe pessoas todos os dias. Existem pessoas extremamente angustiadas que, de repente, uma fala mal colocada ali pode significar uma coisa desastrosa. Então, eu acho importante que a gente tenha esse trabalho de divulgação ética, que seja coerente com o que é ético na psicanálise, para as pessoas verem assim, tipo, isso daqui, então, não é psicanálise, ó, isso daqui estão enganando. E, bola para frente, profissional bom e ruim existe em qualquer área, né? Não tá, mas qualquer coisa que vocês vejam nesse sentido, gente, corre, foge. E uma coisa que eu falo sempre, assim, quando vocês forem procurar para o tripé, alguém para vocês fazerem grupo de estudos, alguém que vocês forem fazer supervisão, ou mesmo análise, olha currículo dessa pessoa. Não, tipo, acabei de ver essa pessoa aqui no Instagram, nossa, vi que ela tem meia dúzia de posts legais, vou marcar qualquer uma das coisas que seja com ela, vou entrar no grupo dela. Não façam isso. Tenham paciência, calma. Vai observando o trabalho dessa pessoa. Observa quem são os pares dessa pessoa, com quem que essa pessoa trabalha, quem que às vezes divulga ela, né? Em que meio que essa pessoa está inserida. Ela é reconhecida por alguém que seja do meio e que seja uma pessoa já conhecida, ética, né? Não estou dizendo que a gente tem que formar um grupinho e só fechar com pessoas que são desse grupinho, mas é importante que a gente tenha esse olhar, porque assim, se uma pessoa tá inserida ali, ética, tudo, geralmente uma outra conhece ela, geralmente uma outra fala do trabalho dela, conversem com seguidores, que hoje é o que a gente tem, e tipo, olha, fulana, eu vi que você faz o curso, ou a supervisão, ou não sei o que lá, com a fulana de tal, e aí, o que você tem achado, como é que é? Porque também o que eu vejo de gente gastando dinheiro, tipo, eu fiz o curso, era horrível, eu entrei na supervisão, não era nada do que eu esperava. Então, tomar esse cuidado, dar uma olhadinha quais as instituições que essa pessoa frequenta, né? Olha tudo, assim, fica um tempinho acompanhando para ver se faz sentido, porque senão vocês vão rasgar dinheiro, às vezes, caindo em lugares assim. Emily, pode falar. Oi, pessoal, vocês falando aí, pontuando sobre essa questão de profissionais não sendo profissionais éticos, me lembrou muito a época da faculdade, no sentido, assim, que vocês falam sobre essa questão de religião.
Na época da faculdade, eu tive 2 colegas que eram pastores, mas que eu achei, assim, bonito, entre aspas, que eu vou dizer aqui, porque, assim, eles buscaram fazer a formação para poder saber diferenciar, já que eles eram donos da igreja ali, né, e tudo mais, como ajudar as pessoas que estavam ali frequentando, quando era algo espiritual ali que eles falam, e quando é realmente um problema psicológico e tudo mais, para ter a base do conhecimento, para poder ajudar nesse lugar e direcionar de forma correta. Na época, né, até os professores, a gente tinha essas trocas, que eu achava bem bacana, porque é muito desse lugar ético, de saber realmente diferenciar, é uma crise, é um transtorno, é uma psicose, o que está acontecendo ali? Não, é algo, sabe, porque a gente vê muito essa confusão, e eu tinha colegas que não eram, só tinha a própria religião, às vezes tendo um pouco de dificuldade no início da faculdade, isso foi bem no início, de diferenciar. E teve professores que soube manejar isso em aula para, assim, fazer entender, né? Vamos dizer assim, fazer entender essa diferenciação. Tanto que hoje são colegas que se formaram, sabe diferenciar a questão da própria religião para o trabalho dentro ali da clínica. E eu acho bonito isso. E é tão ético quando você vê essa separação. Mas, infelizmente, a gente vê de forma muito grande profissionais se posicionando de forma errada, né? Levando. E já chegou o paciente para mim também trazendo essa concepção do profissional, interferindo, trazendo essa questão da religião própria pessoal para dentro, por saber que aquela paciente também tem a sua própria religião, confundindo ali os lugares, os papéis, né, trazendo ali para dentro a própria religião dela para interferir, que nem vocês falaram que teve uma pessoa que falou, né, vai orar, vai fazer isso e aquilo, se fosse assim, essa misturação. E aí vocês falando do CRP, eu percebo muito que não tem essa vigilância, sabe? Não tem tanto. Tem cobrança de boleto, né? Que nem a Bruna falou. Chega aí pra gente, às vezes a gente vai buscar uma informação ou outra, a gente não tem acesso, leva meses para a gente ter um retorno. E para umas coisas que eu acho muito sérias, muito importantes serem pontuadas, não há. Né? Há essa falha aí de, acho que, vigilância nesse lugar, de realmente apurar esse lugar do profissional que realmente está sendo ético, porque, querendo ou não, hoje a gente tem um lugar que é o Instagram, que cada um vai se encontrando de uma forma para poder se posicionar, e como a Bruna falou, acho que foi a Bruna que falou, que a gente que atua com a psicanálise tem uma grande dificuldade. Eu senti, ainda sinto, venho trabalhando essa questão de criar um conteúdo que atrela ali com a psicanálise de forma ética, que consiga sair do superficial, mas é muito difícil, e a gente vê que outros psicólogos que são de outra abordagem têm muito mais facilidade em falar, em trazer as coisas, porque, assim, claro, às vezes tem um superficial que ajuda, né? Tem muita gente que não conhece, mas pra gente que é profissional, a gente entende que tem muita coisa por trás disso, principalmente a gente da psicanálise, que a gente sabe que tem toda uma bagagem de vida, não é só um fato isolado que faz as coisas acontecerem, mas não é influencia. determinista, né? Nem reducionista, nem uma coisa muito fechada. E aí traz uma dificuldade mesmo de criar conteúdo. Mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, porque é possível sim criar conteúdo. É possível. Tem gente muito boa fazendo isso. Sim, é verdade, vocês aí são inspirações que eu acompanho no Instagram, a Bruna foi uma das pessoas, Bruna, Regina, hoje eu acompanho também, que é conhecida na supervisão, são pessoas que eu vejo, assim, né, que ajudam o processo da gente, porque teve uma época que eu fiquei bem travada, e depois eu sumi por conta agora que eu tô grávida, na verdade, acabei soltando aqui, que eu tô grávida e acabei afastando da rede social, porque início da gestação você passa muito mal, e aí eu tô voltando e eu vou tentar atrelar novamente essa questão, né, de fazer essa casadinha, psicanálise com conteúdo, com a reflexão e tudo mais, que eu acho que sempre possível, desde que se tome cuidado, né? Desde que a gente não faça promessas, que a gente não venha, tirei isso daqui da minha cabeça, né? Quem disse? Vozes da minha cabeça. Então, tem todo um aparato ali que a gente pode usar, né? Buscar referência, tudo para isso, mas é possível. E aquela coisa que acabou que meio parece que mudou o rumo, mas entra também naquele fato, se a gente fosse só copiar do coleguinha, era fácil, né? Mas aí, pro lado da gente que realmente leva isso a
a questão de criação de conteúdo, realmente é um pouco doloroso, você tem que se debruçar em livros e estudos para você estruturar as coisas, para, como você falou, Bruno, a gente não só criar coisas da nossa mente, postar lá e achar que é a verdade absoluta, pronto, acabou, e a gente tem a razão do mundo, né? Mas A é isso que gente eu não queria falar. trabalha com verdades prontas, né? E a gente também não trabalha com diagnósticos ou com checklist para diagnóstico, né? E eu não estou dizendo de uma abordagem da psicologia, tá, gente? Não estou fazendo isso. Estou dizendo de tudo isso que a gente vem falando, dessa mistura de religião ou de outras abordagens, ou de pessoas que querem misturar várias abordagens, né? De tudo isso. Então, assim, uma pessoa que às vezes faz esse tipo de coisa, faz essa salada, ela não se importa muito mesmo com os conteúdos. Se vocês se importam com ética, vocês não vão escrever nenhuma besteira lá, né? Não vão. Então, façam divulgação daquilo que for ético. Inclusive, eu vi aqui, né? Tô tentando dar uma lidinha nas coisas que vocês estão escrevendo. Falaram que isso daria um ótimo tema para a roda de conversa, e vou aproveitar para dizer que já tem. Eu acho que foi até a primeira roda de conversa, que é divulgação ética, né? Pensando, então, na divulgação de si enquanto profissional e na psicanálise. Quem tiver interesse, fica lá no link da bio. E sobre uma coisa que a Emily falou também, que eu acho importante a gente trazer aqui para reflexão, né? Que ela disse que tinha colegas ali que eram pastores e que faziam faculdade e que sabiam separar. Existem essas pessoas, a gente também não pode ser determinista e falar assim, olha, todo pastor que estuda psicanálise vai ser antiético. Não, né? Nem todos. Existem pessoas que conseguem fazer um trabalho ético separando isso, tá? E eu tô vendo um monte de gente aqui falando, né, de sagrado feminino, de que seja seu próprio terapeuta. Tanto esse seja seu próprio terapeuta, quanto esse sagrado feminino aí, é esse o nome, né? É isso mesmo. Eu já ouvi falar. Cuidado para vocês não confundirem, porque eu acho que sagrado feminino também é do... não é sagrado, é sobre o feminino, que é da Licene... Esqueci o nome da outra psicanalista, na verdade, que fazem, e é bem legal a página. Então, os nomes são parecidos, mas são coisas diferentes, elas são éticas. Esse sobre o feminino. Esse sagrado feminino, eu já ouvi falar também, já vi algumas coisas, mas, enfim, né, gente? Tomem cuidado com isso, não tem mais o que a gente fazer se não tomar cuidado. Pode falar, Vânia. Contribuindo com essa questão do sagrado feminino e falando sobre essa psicóloga, é uma psicóloga, na realidade são duas psicólogas que são amigas, que montaram uma espécie de vivência, onde você faz um retiro só de mulheres, e não se trabalha a psicologia, se trabalha esse lugar do sagrado. O sagrado feminino seria uma volta, a ideia central do sagrado feminino é que a mulher possa se reconectar com a tua ancestralidade. E trazendo aqui para o Brasil a ancestralidade indígena, e aí entra xamanismo, entra uma série de outras coisas, e essas psicólogas, inclusive, dentro da roda, elas oferecem rapé para as mulheres, ayahuasca, entre outras coisas que mexem com substâncias psicoativas, né? E o que me chama a atenção é que elas continuam atuando enquanto psicólogas, e elas utilizam esse espaço para formar também novas pacientes, né? E mais ainda são as formas absurdas que, embora elas possam fazer isso, elas precisariam abandonar a psicologia, não? Eu vejo como algo muito A associação é que não pode, porque assim, quer fazer isso, quer fazer um retiro, um encontro, um grupo, um sei lá o que, para, né, se conectar com a natureza, cara, faz, não tem problema nenhum, né? Eu tenho zero problema com isso, acho que tá tudo bem, ó, vai lá na floresta. Acho mó bacana, inclusive, deve ser mó astral, assim, né? Um negócio mó diferentão. Acho que não tem nada demais, de verdade. Agora, uma vez que eu sou psicóloga, estou fazendo tal coisa do sagrado, aí entra um problema. É esse o ponto que a gente tem que ver. Tem um psicólogo, acho que todo mundo aqui provavelmente já ouviu falar ou conhece, que é o Bruno Soalheiro. Vocês conhecem?
Ele grava muitos reels, alguns deles muito bons, em que ele diz assim, psicólogo não pode fazer isso, psicólogo pode fazer o que quiser, porque é gente, né, antes de ser psicólogo e tal. E algumas coisas que ele fala, de fato, sim, são muito coerentes, né? A gente pode ser o que a gente quiser, para além de ser psicóloga ou psicanalista. A questão está quando a gente divulga duas coisas atreladas, né? E como colocaram aqui no chat também, na faculdade a gente é ensinado sobre isso, quem já leu o código de ética é ensinado sobre isso. Eu não posso utilizar o título de psicóloga para oferecer tipos de trabalho, terapias ou o que quer que seja, que não esteja ali orientado mesmo, que a psicologia não reconheça como médico. Então, eu sou psicóloga e aí na terapia eu faço numerologia também. Eu sou psicóloga e eu faço o seu mapa astral. Não, eu posso ser psicóloga, sou psicóloga. Também gosto de fazer mapa astral, mas aí tirando uma coisa da outra, né? Não dá para fazer as duas coisas dentro de uma sessão de terapia, né? Então, eu sou psicóloga e na sessão de terapia eu faço constelação familiar. Não pode, né? É óbvio que isso não pode. Então, quem faz está ferindo o código de ética. Também falaram aqui que existe a notificação, né, e aí nada acontece. Se eu não me engano, aí a gente tem que confirmar, tem que dar uma buscada, mas a pessoa pode receber até 3 notificações, né? Tem algo ali nesse sentido, né? Não vai ser uma denúncia que vai fazer a pessoa perder o CRP, e até porque eu acho também que não é assim, né? Todo mundo tem uma chance de rever ali sua prática, não deveria ser dessa maneira. Mas acho também que tinha que ter uma supervisão, de repente, melhor. E, para além da supervisão, da gente não ficar pensando só em punição, acho que tinha que ter um trabalho mais informativo, tinha que ter um corpo, assim, que fosse mais próximo, sabe, das psicólogas, de repente, mais debates, mais encontros, que a gente pensasse sobre isso com o CFP. Eu não acho que eles criem essa aproximação dos profissionais com o órgão. Acho que essa é uma falha também. Acho que isso poderia trazer mais clareza sobre as coisas, porque eu tenho certeza que se eu perguntar várias coisas para vocês, assim como eu mesmo, eu não sei quais são os tipos de punição, eu não sei muitas coisas sobre o CFP, como que se faz, como que acontece quando você é notificado. Tem coisas que a gente só saberia vivenciando, porque eles não passam esse tipo de informação de uma maneira acessível. Se fosse acessível, sinto que poderia melhorar muita coisa, mas aí é só uma visão também que eu tenho, né? Se isso faz sentido para vocês, é só algo que eu acho que poderia ser importante. De qualquer forma, corra, fuja de todo tipo de junção que se fizer, porque a junção da psicologia ou da psicanálise com qualquer outra prática dessa é antiética. Tá bom? Eu vou anotar aqui que a gente parou na página 34. E aí, a gente vai começar do o ódio dos judeus, que aí a gente volta um pouquinho na leitura para avançar. Vânia, eu gosto muito também, eu adoro estar aqui com vocês, viu? Amo ler com vocês, amo as discussões que a gente tem, fico muito feliz pela presença de cada um. Tá bom? A gente se encontra na próxima quinta. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma semana. Um beijo. Quem vê?